Olá, esta é mais uma edição do Conexão Ciência e Cultura, projeto que nasceu da parceria entre a Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC Minas, a SECAC, e a Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação, com o apoio da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. No programa de hoje apresentamos o seminário que a professora Eunice Ribeiro Duran ministrou na PUC Minas. A convidada é doutora em Antropologia Social na Universidade de São Paulo, onde também dá aula. Dentro dessa área de estudos, a conferencista tem vasta experiência quando o assunto é imigração italiana. Eu comecei a me interessar pelo ensino superior no meu engajamento nos movimentos de reforma da Universidade de São Paulo. E a partir daí, nós criamos um núcleo de pesquisa sobre o ensino superior, e depois, em função talvez do meu próprio trabalho de pesquisa no NUPS, eu fui durante um ano secretária de ensino superior no MEC, fui presidente da CAPES, fui secretária de política educacional, outra vez no MEC, participei como membro regular do Conselho Federal de Educação, Conselho Nacional de Educação, aliás, e depois do Conselho Estadual de Educação. Então, digamos, eu vejo um pouco, em função da minha formação inicial, eu vejo um pouco o ensino brasileiro de uma perspectiva um pouco diferenciada e um pouco mais afastada, não só de dentro, mas procuro ver de fora enquanto natureza de um sistema educacional e não desse ou daquele aspecto do sistema educacional. Como tema para hoje, ela discute as perspectivas e desafios contemporâneos da universidade inserida na sociedade. De início, a professora aquece a discussão acerca da produção de conhecimento sobre o Brasil dentro das escolas do país. Depois, fala do tradicional papel da universidade na formação dos estudantes. Vamos conferir? Nós temos que ter a universidade para todos. A universidade, nesse sentido, não é de formação elitista, era muito razoável quando ela atendia uma demanda social muito pequena. Não é uma demanda social que não era a elite governante, não era a elite econômica, e que era um fulcro do pensamento que nós podemos chamar burocrático no sentido mais generoso do termo. Ela não é alguma coisa que fosse para todos, nem todos iam se interessar pela universidade. Para começar, que tinha que aprender latim, tinha que pensar em latim, escrever em latim, não é? Então, você tinha, na verdade, um escalonamento da formação em que uma parte ia para essas friruras, não é? E esse conhecimento muito livresco que caracterizava a universidade, e o resto, não é, ia para o ensino técnico. Na Europa, na década de 50, não é, as crianças eram separadas aos 11 anos de idade. Havia um exame no final do primário, não é, e então aqueles que tinham vocação para essas coisas, não é, faziam o liceu, diretamente ao liceu, que era extremamente exigente, onde se estudava em profundidades físicas, química, etc., não é, cujos alunos frequentemente saíam do liceu melhor preparados que os nossos das universidades normais, não é? E depois, então, se encaminhavam, não provavelmente para a universidade, que não tinha muito prestígio, mas eles eram encaminhados para as chamadas grandes escolas. As grandes escolas eram a Escola Normal Superior, onde se formavam os professores para os liceus. Eu não sei o nome de todas, mas tinha uma que era de engenharia, que se chamava de pontes e estradas, mas era de engenharia geral. E tinha uma também muito famosa, que era de ciências políticas. Essa formava, na verdade, a elite pensante do aparelho burocrático do Estado. E eram excelentes. Não é? Elas moldaram muito do pensamento ocidental daquela época. A escola normal, especialmente pela formação dos filósofos. Então, todo o desenvolvimento marxista que se dá durante o período militar, paralelo, obviamente, não é a intenção, a ideologia militar, não é, o pensamento marxista é feito pelos filósofos franceses. E há uma única
sociedade na qual o ensino superior para todos é considerado. Sabe, porque não se pode pensar o ensino para todos em termos exclusivamente da universidade. É porque a gente valoriza tanto a universidade que a gente acha que todo mundo vai ter que ser pesquisador. Então, você vai ter que dar oportunidade para todo mundo entrar na universidade, para todo mundo ser pesquisador. E eu não acredito que numa população tão diferenciada como a brasileira, não é? E com níveis de renda, de uma desigualdade social e econômica enorme, não é? Você possa botar todo mundo na universidade, mesmo porque o dinheiro não vai dar. A universidade antigamente era mais barata, que só precisava de biblioteca. Agora o recado é para você, estudante universitário. Já parou para pensar na relação entre a prática e a teoria e como é difícil conciliar as duas instâncias? A professora Eunice dá uma dica para vocês. Projetos de extensão são aliados importantes para quem quer viver o dia a dia da profissão ainda na faculdade. Há uma questão sobre a prática, não é? Você só pode praticar praticando. Quer dizer, a relação do trabalho que vem da prática significa que os alunos trabalhem, não só que os alunos estudem. E na universidade, não é? Eu acho que onde você tem, na verdade, uma oportunidade maior de fazer essa união é na extensão. Não é? Os meus alunos, não é? Como a antropologia é uma coisa que trabalha com a população mais pobre, tem essa vantagem que a gente acabava conhecendo um pouco mais, e os alunos saíam com conhecimento melhor da sociedade no seu conjunto. E mesmo as pesquisas sociológicas, na minha experiência, as que não são propriamente semelhantes à antropologia, não é, são demasiado teóricas. A distância entre a teoria e a prática é enorme. E onde você pode fazer esta relação seria na extensão. Mas as minhas experiências com extensão são muito interessantes, porque os alunos que se chateiam na aula, quando chega na hora de fazer alguma coisa, quando é de visitar uma favela, por exemplo, né, eles ficam entusiasmadíssimos. Então, é esta relação. Assim também, digamos, na formação de professores, veja na pedagogia. Na pedagogia, que eu acho que é o pior, os alunos vão fazer observação. O estágio significa que eles ficam lá olhando o que o professor faz na escola. Nenhum momento, não é? Ele vai trabalhar na escola. Não, isso, para mim, é o cúmulo do absurdo. E com ainda a deficiência de que, nos cursos que não são propriamente de pedagogia, mas é a parte pedagógica da licenciatura, não é? Eu tenho examinado, acho que até centenas de projetos de universidade nas diferentes posições que eu ocupei dentro do governo. E nessas centenas de projetos de cursos de licenciatura para pedagogia, há uma equipe da pedagogia que dá o curso para todos os alunos. É a mesma equipe. Então, não é você tem uma equipe que dá, que nunca viu, que não sabe nada de física, que vai ensinar os professores, futuros professores de física, como é que eles vão ensinar física. Assim também, na sociologia, não é? Você tem um professor que fez um curso de pedagogia, que tem 1 ano de sociologia, e eles vão ensinar os alunos de sociologia como é que eles fazem sociologia. É uma tal descompasso. Aí, como você vai dar a mesma coisa para todos, né, tem uma parte desses cursos sempre tem o método científico. Então, a pessoa explica como é que é o método científico. Ninguém está praticando o método científico, sabe? Você só explica. E, afinal de contas, não há um método científico, é extremamente diferente. O método científico da física, da antropologia. Mas quando você tem aquela ideia geral, que eles acham que, dando uma aula sobre o que é o método científico, os alunos vão aplicar o método científico. Ninguém aprende a aplicar através da teoria. Na minha opinião, é assim como você quiser se formar nadadores, põe todo mundo numa sala de aula e dá aula sobre natação. Mas não pode botar ele na água. Só vai botar na água, não é depois que ele terminar o curso. Você vai na água. E daí morre todo mundo afogado, obviamente, porque não é de um curso sobre natação, você não sai nadando. E essa semelhança, digamos, entre a prática física e a prática mental, ela é muito grande. Sabe? Não é tão diferente toda a armação neurobiológica na qual você aprende um esporte, na qual você aprende uma disciplina. Então, vou falar.
Outra coisa, por exemplo, que é extremamente negativo no nosso pensamento pedagógico hoje é falar em prática, exercício. Então, porque ela é mecânica, ela não desenvolve um raciocínio, mas, na verdade, você só adquire habilidades mentais praticando. Assim como, para você tocar piano, tem que ficar lá, não é, tocando aquelas benditas escalas, não é, dia após dia, não é, para você apreender, não é, o espírito da música, e depois, quando tem talento, né, quando não tem, não dá. Mas, e você vê, digamos assim, os jovens que criam uma banda, eles passam o tempo inteiro fazendo música, né, dia e noite. Tudo, não é? É lá tocando a guitarra elétrica, não é? A bateria. Bom, para aprender a ler e escrever é a mesma coisa, sabe? Se você não lê, O Conexão Ciência e Cultura está de volta. Nessa edição, você assiste a palestra da professora da Universidade de São Paulo, Eunice Duran. No bloco anterior, a gente viu a discussão que ela fez sobre o processo de formação dos estudantes. Agora, ela toca em um tema fundamental: a falta da leitura entre os alunos e a qualidade da educação em escolas privadas. Quando você, o aluno, não chega ao ponto de ler automaticamente, a leitura é muito difícil. Então, ele desanima. Eu vou dar um exemplo. Quando vocês, por exemplo, vão aprender uma língua estrangeira, inglês, como é que você lê? A gente vai palavra por palavra. Tem uma porção que a gente não sabe o que significa, não é? Então, você tem que ou procurar no dicionário ou perguntar para outra pessoa. Quando você chega ao fim da frase, você não pegou o sentido da frase. Isso é uma coisa que eu notei muito, por exemplo, com pessoas muito pobres, protestantes, que estavam tentando ler a Bíblia. E eles diziam, né? Eu leio, mas eu não junto as palavras. Então, esta é uma questão, por exemplo, básica. Isso depende de treinamento. Para você conseguir escrever trabalhos, etc., você tem que ter a prática. E isso é uma das coisas que são mais ignoradas dentro da nossa teoria pedagógica. E, inclusive, digamos, na teoria. Há algumas profissões onde isso não acontece. Por exemplo, odontologia. Na verdade, o aluno tem que ficar lá. Né? Tem uma clínica para pobre, na qual ele fica lá obturando o dente, fazendo placas, todas essas coisas. Né? Então, algumas das profissões liberais. Também não é assim na agronomia. Você tem que lidar concretamente com plantações. Não é assim na medicina, em que os alunos têm que ficar no hospital tomando conta. Mas no resto, não é? Realmente, você fica vivendo num mundo, especialmente na pedagogia, inteiramente distanciado, não é, da prática e do pensamento comum. Nas universidades públicas, ninguém tem que fazer... ninguém faz planejamento sobre demanda. Então, você dá, não é, um conjunto de cursos mais ou menos tradicional, de vez em quando você inventa alguma coisa nova, mas é muito, muito raro. E há uma resistência burocrática à mudança. As instituições particulares não são assim. Eu posso não gostar do planejamento que elas fazem, não é, mas elas fazem algum planejamento, pelo menos, não é? Tem um projeto. Então, nas universidades, nós temos uma estrutura extremamente rígida e fechada. Para você criar um curso novo,
não é? É muito difícil. E, dada a especialidade fundamental de cada curso, não é? O que acontece? Teve uma política do governo, por exemplo, para ampliar o número de cursos. Não é? Era uma política de inovação, criar cursos novos. O que aconteceu? Boa parte dos cursos que eram mais interdisciplinares se dividiram e cada disciplina virou um curso novo. Isso aconteceu com a antropologia, que eu conheço bem. Antes de antropologia, você dava em ciências sociais. Agora, como podia abrir curso, não é? Como é que você vai fazer? Um curso novo, não é, de ciências sociais, ou de problemas brasileiros, ou de alguma coisa, não. Você pega, divide, você cria um departamento de sociologia, outro de antropologia, uma licenciatura em antropologia, uma licenciatura e um bacharelado em sociologia. Então, nós vamos nessas coisas todas ao contrário do mundo. Não é? No mundo todo hoje, dada a complexidade da sociedade, você tem que ter uma estrutura interpretativa para poder colocar as coisas no lugar. Mas porque senão você fica afogado nas informações do Wikipedia, do Google, etc., mas elas não têm conexão, é como se fosse, digamos assim, uma mesa, não é? Você joga uma porção de pedacinhos, e a união dos pedacinhos você não tem. E para terminar, a professora compara a autonomia das universidades brasileiras em relação às norte-americanas. O ensino superior nos Estados Unidos não começou com universidades, como também o nosso não começou. O nosso começou com escolas profissionais. Nos Estados Unidos, o grande interesse para a criação de estudos superiores era, na verdade, para preparar os pastores, porque não tinha seminário. Então, para preparar os pastores, os futuros pastores, não é? E também para preparar as pessoas que iam desempenhar, não é, tarefas dentro das estruturas burocráticas. E então, eles fundaram uma instituição chamada colégio. Não é? O college é anterior a qualquer diploma profissional. Primeiro você faz o college. Depois, se você quiser, você entra na faculdade de medicina, ou na faculdade de engenharia, ou em qualquer outra profissão. Mas grande parte dos alunos dos Estados Unidos fazem o college apenas. Eles saem com uma formação genérica. E o college é interessante porque parece um pouquinho, não é, ao contrário do que eu falei, que era da construção, não é, de estruturas básicas do conhecimento, porque os alunos podem... há uma diversidade de cursos e os alunos podem escolher qualquer curso. Ele não escolhe o curso, não é, no vestibular, que ele vai fazer medicina. Então, ele quer fazer medicina, ele entra num college, não é, e lá ele se concentra, não é, nas matérias do curso de medicina, que vão ajudá-lo, né? Biologia, física, química, mas ele faz também, tem que fazer também um curso de inglês, um curso de literatura. Agora, se ele não gostar de física, também ele não é obrigado a fazer a física, não é? Mas ele tem que ter um certo leque, na qual ele tem uma área de concentração, que se chama um major, não é? E uma área secundária, que é o minor. E o resto é livre. De modo que as pessoas podem entrar lá. Ter um major em artes, por exemplo, não é? E um minor em literatura americana, né? Combina em artes com literatura, né, americana, etc. Não é? Outro pode fazer teatro, fotografia, não é? Um pouco de inglês e, quem sabe, uma língua estrangeira. Então, se espera que ele tenha saído do colégio com a estrutura básica. E lá ele vai explorar o conhecimento. Não é? Ele tem que ter curso de inglês, não é? Tem que ter curso de matemática, tem curso de história dos Estados Unidos e o resto mais ou menos nada. Então, é um sistema extremamente amplo e flexível. Quer dizer, tem tantos alunos que não gostam de estudar, como a gente exige na universidade, não é, esse tipo de conhecimento teórico, e eles fazem matérias mais práticas, mas como aqueles que querem fazer filosofia, só gostam de pensar, não é, não gostam de fazer outra coisa, não é? Então, faz os cursos, não é, de lógica, de filosofia, de história da filosofia, não é? E, paralelamente, alguma coisa um pouco mais prática. Então, com isso, não é, você aumentou enormemente o acesso ao ensino superior. O acesso ao ensino superior é ter uma formação superior à formação do nível médio. Como disse para você, nós temos uma tradição tão forte que eu não acho que a gente tenha condições de fazer uma revolução e introduzir, não é, o sistema americano entre nós.
mesmo porque agora, digamos, há uma crise fundamental no sistema americano, que não tinha antes, não é? Que é uma crise que está afastando a classe média do acesso à universidade, é que o preço das universidades e dos colleges aumentou muito. E o programa de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da PUC TV e sempre que tiver alguma dúvida ou sugestão, converse com a gente por meio das nossas redes sociais. Acesse lá. Obrigado pela companhia e até a próxima!